Fala galera, estou aqui e cara, eu tava sem ideia do que fazer, sabe? Sem ideia de vídeo. E já que faz um tempo que eu não tô postando vídeo e tal por aí, eu decidi que vou postar um vídeo. E esse aqui vai ser um vídeo de história e no qual a história é sobre um amigo meu, no qual eu não vou citar o nome para que ele não passe vergonha e não saiba o que é ele, pois é errado isso. Mas então, vamos lá para a história. Isso aconteceu um tempo atrás. No mínimo 6 dias onde aconteceu essa bagunça, ou 3, sei lá. Mas eu vou começar do começo. Eu e ele somos amigos há um tempo. Tipo uns 2 anos, ou 3, eu acho. A gente já conversa, joga junto e tal. Normalmente é Roblox, porque ele não joga Free Fire, no qual é o fundo dessa vez. Mas é isso. Então, uma vez eu tava com ele, né, de boa, e ele ele descobriu que na volta da casa dele, sempre que ele ia pra escola, na hora de voltar, uma garota, ele descobriu que morava perto dele. E então foi aí que começou essa história e bagunça e tal. Então, ele começou a gostar dela. E foi no que deu. Ele começou a gostar e já começou a bolar um plano pra poder conquistar ela, sabe? E então, é nisso que deu. Ele me contou que tava gostando dela. E pra não ficar bagunçado, vamos chamar ele de Rodrigo. Rodrigo, vai, eu não vou falar o nome real. E da outra menina, no qual ele gostava, vamos chamar de Rodriga, só pra ficar engraçado. Então, o Rodrigo começou a gostar da Rodriga, pois, olha, ele falou que não era que morava perto, mas eu suspeito que seja assim. Mas eu não vou falar isso, não quero ser abusado e tal. Mas foi no que deu. Ele me contou, e aí ele começou a fazer um plano, no qual todo dia, no final da escola, ele iria falar com ela. E assim, um dia ele iria se confessar falando que gostava dela. Cara, eu não gostei muito, né, porque achei meio errado, mas ele é meu amigo, né, então eu falei, beleza, mano, de boa. Os dias foi passando, e eu notei que ele sempre fazia isso, no final da escola, a gente dava uma mini conversadinha, e aí ele arrumava uma desculpa pra poder conversar com ela, o Rodrigo. E então, isso durou por um tempo. Aí teve um dia aí, na escola, que foi um trabalho aí, sobre vulcão, e eu ia fazer meu vulcão. Eu tava todo animado, só que eu falei, cara, eu sou preguiçoso, então é claro que eu não vou fazer. Acabou que no dia eu cansei e não fiz, pois eu sou preguiçoso pra caraca, não me julgue. E então eu não fiz o trabalho, o meu amigo Rodrigo fez, e outros, etc. E ela também fez. No final da aula, eu percebi que ele ainda não tinha falado com ela. E eu queria ver se eu podia deixar ele bolado. Então, só pra ver a reação dele, já que ele tava perto, eu botei o papo em dia com ela. Na verdade, eu nunca falo com ela, sabe? Nós já foi amigos há um tempo. Só que nós já fomos amigos, sabe? Por um bom tempo. Nós conversava, brincava. Só que hoje em dia, nosso papo não é muito mais grande, sabe? E aí acabou que eu acho que nem somos tanto amigos assim. Mas acabou que meu amigo, ele nem notou que eu falei com ela. Então eu nem importei. Também quando ela começou a falar comigo, eu nem prestei atenção. Eu só tava pensando em ou o meu amigo Rodrigo ficar bolado me vendo, né, conversando com ela, ou eu chegar em casa pra poder jogar meu Roblox, porque é o que eu gosto, né, e de vez em quando Free Fire. E é isso, cara. Aí acabou que eu não prestei muita atenção e ele começou a inventar outra desculpa pra poder falar com ela. Eu não me importei e falei, quer saber, cara, dane-se. Só que acabou que a história só foi piorando. Quando eu digo piorando, é piorando mesmo, meu irmão. Que eu não sei se vamos continuar, mas pelo visto paramos de ser amigo por causa disso. Mas talvez nós vamos voltar, eu não tenho certeza. Mas como assim pararam de ser amigos? Então, vou explicar agora. Então, meio que eu não tenho WhatsApp.
Então nós conversava por um outro aplicativo que era tipo WhatsApp. E foi aí que só foi bagunçando. Nós começamos a fazer umas piadinhas, de vez em quando eu ia lá nele, nós fazíamos uma piadinha, às vezes ele colocava ela no meio falando umas bobeirinhas. Só que, tipo, eu, às vezes, na brincadeira, fingia que eu contava pra ela, sabe? Pra ver a reação dele. Obviamente, ele não acreditava, mas de vez em quando ele dava uma mini acreditada, mas não acreditava de verdade, tá? E foi dessas brincadeirinhas que nossa amizade foi se ferrando um pouquinho, como eu posso dizer. Então, é assim. Uma vez eu quis levar isso ao limite. Quando eu disse limite, eu não tô brincando. Uma vez, eu falei e tal, que eu tinha contado. Uma vez, teve uma brincadeira aí, eu tava falando um negócio de signo, né? Aí eu falei sobre o signo escorpião e tal. E aí eu falei sobre o escorpião, do jeito que ele é e tal. Só que aí ele perguntou, eu não lembro se ele me perguntou assim, mas qual é teu signo? Eu não sei. Eu não sei se foi assim, mas só sei que falei que meu signo era touro. E ele começou a fazer umas piadinhas, tipo de touro é burro e tal, outras coisas assim, né? Eu não lembro direito. Só lembro que eu, pra não deixar barato, obviamente, né? Eu retruquei, falando coisas do touro. Então, na brincadeira, só pra eu retrucar, pra ele ver o que é bom pra tosse, eu falei, pelo menos touro, né? Aquele tipo de pessoa, né? Pelo menos touro, né? Escorpião que gosta da pessoa só porque ela mora perto. Né, Rodrigo? Foi assim que eu falei. Obviamente o nome dele não é Rodrigo, tá? Então ele começou a tampar minha boca e falar pra eu calar a boca e tal. Só que aí foi que me deu mais raiva, só que eu parei, né? E acabou que quando eu cheguei em casa, tudo feliz, né? Minha mão ardendo de tanto trabalho que a professora tinha passado. Só feliz, só querendo jogar meu Roblox naquela boaça, né? Meu Roblox, o Free Fire e tal. E então, enquanto eu tava de boa, né? No meu Free Fire. Não, no meu Free Fire não, no meu Roblox. Querendo jogar. Mano, o Rodrigo, ele começou a me spamar de mensagem, falando tipo, cara, você é um babaca e tal, você contou pra ela e tal, bababá. Começou a me, falar um monte de coisa, tá ligado? Por causa que ele disse que ela parou de falar com ele. E aí eu falei, mas ela nunca falava contigo, cara. Você que começava a falar com ela primeiro. Porque foi sempre assim. Só que ele disse que na hora de voltar pra casa, ela falava um tchau. Nossa, um tchau. Mas era importante pra ele, né? Então não vou reclamar. Um tchau. Pra ele era importante, né? Nossa, um tchau. Mas tá bom, né? Segredo falar tchau. Mas é isso. Aí eu falei, beleza, então, cara, fala que era brincadeira. Só que aí ele falou que, então se eu falar que é brincadeira, ela vai achar que eu não gosto dela e tal, né? E aí que me deixou com mais raiva ainda, mano. Porque, já não bastava ele me irritando. Aí ele queria que eu falasse com ela, mano. É claro que eu não vou falar, né? E isso só foi me estressando e isso só foi piorando. Acabou que esquecemos isso e tal, né? E voltamos a jogar e outras coisas assim, né? Posso assim dizer. Só que aí, eu tava sem nada pra fazer. E aí eu, na brincadeira, fui lá e falei se a Rodriga tava falando com ele na hora que eles iam pra casa. E ele disse que não. Então eu falei, vice, na brincadeira, hein? Vice, isso, mano, então eu acho que eu lasquei tudo, porque eu falei que você gostava dela. Aí ele falou que ia dar mó merda, porque ele nem gostava mais dela tanto assim. E aí só que aí ele falou que tinha uma coisa que podia fazer ele voltar a gostar dela. Aí eu falei, e ela falar que gosta de você? Só que não foi isso. E eu não vou contar, obviamente, né, porque é muito errado. Mas eu, obviamente, nos meus neurônios de 12 anos, falei assim, mano, eu sou do grupo da escola. Eu posso tirar uma print e mandar pra ela. Eu nunca fui do grupo da escola. Não foi totalmente assim, né? Só que eu fingi que eu tirei uma print e falei que eu era do grupo da escola, que eu podia mandar lá. Aí ele falou não e tal, rindo, que era brincadeira, que se fizesse isso ia ser expulso e tal, né?
E aí eu, na zoeira, falei que já volto. Só pra fingir que eu mandei. Aí eu fiquei vendo uns vídeos lá e tal. E depois de uns 10 minutos eu voltei. E falei, mano, deu merda e tal. Quando eu mandei, um amigo meu tava online. E aí ele viu. E aí depois disso, mano, só fui lascando nossa amizade. Foi aí que deu a briga e tal. Que falei que pode ter causado o fim da nossa amizade. Aí ele ficou reclamando no meu ouvido quando eu tava jogando Minecraft de bola com meu primo. Ele ficou falando um monte de coisa. E aí, uma hora eu falei pra ele me deixar em paz, que eu não bloqueei ele nada, ele que me bloqueou e tal, né? Só que aí ele falou que se quer que eu deixe ele em paz, eu vou ter que fazer 5 favores pra ele. E aí eu falei, nha. Aí ele falou, então você não quer ficar em paz? E então eu falei, é pra isso que existe o botão de bloquear e de não perturbe, mano. A nossa última conversa foi um vídeo aleatório que ele me mandou depois da briga, eu não sei porquê, porque ele me mandou esse vídeo aleatório. Não sei se ele tá tentando voltar a amizade e tal, mas foi isso. Aí acabou que depois disso nós não tem nenhuma conversa. Acho que faz 1 dia ou 2 dias que nós não falou nada até agora. E até agora é isso. Não façam isso com seus amigos, tá? Amigos é algo que nem todo mundo pode ter, tá? Amigo leal. Então não faça isso, tá? Eu vacilei bonito. Mas eu tinha que fazer, né? O meu jeitinho de ser. Então, se eu quero fazer merda, eu vou fazer merda. Mas é sério, não faça essas bobagens com seus amigos. Melhor amigo nós só tem um. Então, aí tá a lição de moral. E se você puder se inscrever e dar like aí no vídeo pra dar uma força aqui pro canal, que ele tá crescendo, bem devagarinho, mas tá crescendo. Vou agradecer muito, gente. Tamo junto. E se você quer ver mais histórias de eu fazendo merda, se inscreve e ativa o sininho pra vocês poderem ver eu fazendo merda. Tamo junto, falou!